herdeiros necessários. Seguidamente, eu recebo questionamentos a respeito de doações e de testamentos. Nesses questionamentos, as pessoas, elas buscam dispor do patrimônio como elas bem entenderem. Então, muitas pessoas querem deixar em testamento a sua herança para outros que não os seus herdeiros necessários, ou querem doar em vida para um terceiro qualquer mais do que 50% do seu patrimônio. Só que aí a gente esbarra na seguinte questão: quem tem herdeiros necessários não pode dispor livremente do seu patrimônio. Isso mesmo. Quem tem herdeiros necessários precisa respeitar a legítima, que é uma parte mínima do patrimônio que deve ser direcionada, reservada para os herdeiros necessários. Mas afinal de contas, quem são os herdeiros necessários? Descendentes, os filhos são herdeiros necessários. Ascendentes, pais, avós, bisavós. E cônjuge ou companheiro sobrevivente. Esses são os herdeiros necessários que a lei resguarda uma parte mínima da herança. Existe no nosso Código Civil um projeto de reforma na qual o cônjuge ou companheiro sairia do rol de herdeiros necessários, mas atualmente ele ainda é herdeiro necessário. Portanto, se o Joãozinho tem filhos ou tem pai, mãe vivos, ou ainda cônjuge ou companheiro, ele não pode dispor mais do que 50% do seu patrimônio. Mas o que isso significa dizer? Vamos lá. Vamos imaginar que eu queira doar para o meu sobrinho uma parte do meu patrimônio. Só que eu sou casada. Logo, eu tenho um herdeiro necessário que é o meu marido. Eu não posso doar para o meu sobrinho mais do que 50% do meu patrimônio. O limite é 50%. Por quê? Porque os outros 50% têm que ficar reservados para o meu herdeiro necessário, que nesse caso é o meu marido. Agora, se eventualmente a pessoa não tem herdeiros necessários, ela pode deixar o seu patrimônio na integralidade para quem ela bem entender, assim como pode doar o patrimônio para quem bem entender também. Então, pessoal, é importante lembrar que existindo herdeiros necessários, a pessoa não pode doar ou deixar em testamento mais do que 50% do seu patrimônio para quem bem entender, porque tem que deixar reservados 50% para quem? Para a legítima. Quem é a legítima? Os herdeiros necessários, certo? Além disso, é importante entender a ordem de vocação hereditária dentro dos herdeiros necessários. O herdeiro necessário prioritário, que tem prioridade na sucessão, é o descendente, são os descendentes, que são os filhos da pessoa falecida. Se por acaso a pessoa falecida não tiver filhos, aí são chamados a herdar os ascendentes. Quem são os ascendentes? Pais, avós, bisavós. Esses ascendentes, eles só herdam se a pessoa não tiver filhos. E lembrando que o grau mais próximo exclui o mais remoto. O que isso significa dizer? Eu tenho pais vivos e avós. Se eu falecer e não tiver filhos, quem vai herdar são os meus pais e não os meus avós, porque o grau mais próximo exclui o mais remoto. E depois nós temos o cônjuge, né, ou companheiro sobrevivente. O cônjuge, ele herda em concorrência, vai depender obviamente do regime de bens, que é o que a gente vai ver em seguida, mas ele herda em concorrência ou com os descendentes ou com os ascendentes. E isso vai ser determinado muito pelo regime de bens do casamento. Então, vamos entender. Se a pessoa for casada pelo regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime de bens na qual somente se comunica os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, o cônjuge ele só vai herdar os bens particulares
do falecido. O que isso significa dizer? O que somente pertence ao falecido, o que ele já tinha antes de casar ou o que ele recebeu por herança ou doação. O que eles adquiriram juntos na constância do casamento é a meação do cônjuge sobrevivente, ou seja, 50% do que eles adquiriram juntos na constância do casamento pertence para o direito ao cônjuge sobrevivente. Sobre os outros 50% que pertence ao de cujos, o cônjuge sobrevivente não herda. Ele só herda com relação aos bens que pertencem unicamente ao falecido, que são os chamados bens particulares. Comunhão universal de bens. Aqui, praticamente todo o patrimônio é comum. E desse modo, o cônjuge só é meiro, ele só tem direito a 50% do patrimônio comum, que é o que ele teria direito se eventualmente o casal viesse a se separar. Isso em concorrência com os filhos. Agora existe uma controvérsia jurisprudencial e doutrinária. Quando o cônjuge concorre com os ascendentes, a doutrina diverge, porque a lei estabelece que quando o cônjuge concorre com os descendentes, ele, no regime da comunhão universal de bens, ele só é meeiro, ele não tem direito a herdar os outros 50% do patrimônio do falecido. Só que a lei não fala dos ascendentes, e é aí que vem as dúvidas. Uma corrente do direito diz que quando o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes, ele deve herdar com relação aos 50% do patrimônio pertencente ao de cujos, que é o falecido. E outra corrente entende que não, que assim como acontece com a concorrência com os descendentes, o cônjuge só tem direito à meação, que é 50% do patrimônio comum. Qual corrente tem mais força? Essa última, que entende que o cônjuge sobrevivente, no regime da comunhão universal de bens, somente tem direito à meação. Separação convencional de bens. O que é a separação convencional de bens? É quando o casal escolhe casar pelo regime da separação total de bens. Nesse regime de bens, nós não temos comunhão patrimonial. Cada um tem seu patrimônio separado, individualizado. Então, nós não temos o quê? Patrimônio comum e, portanto, não temos meação. Nesse regime de bens, o cônjuge é herdeiro. E temos o regime da separação obrigatória de bens, que é aquele regime em que a lei obriga que o casal opte pela separação total. Que, por exemplo, acontece quando uma das partes tem mais de 70 anos ou quando uma das partes se separou de um relacionamento anterior, mas não fez a regular partilha de bens. Lembrando que recentemente o STF determinou que pessoas maiores de 70 anos podem eleger um outro regime de bens que não o da separação total, mas devem manifestar isso através de uma escritura pública. No regime da separação obrigatória de bens, o cônjuge não é herdeiro. E por fim, nós temos o regime da participação final nos aquestos. Esse regime de bens é uma mistura da comunhão parcial com a separação total de bens. Por quê? O casal, ele tem seu patrimônio separado, individualizado durante o casamento. Cada um faz o que quiser sem precisar da assinatura ou da anuência do outro. Contudo, por ocasião de eventual separação, é feito um levantamento de todo o patrimônio que foi adquirido a título oneroso na constância do casamento e aí é determinada a partilha. Nesse regime de bens, o cônjuge sobrevivente é herdeiro com relação aos bens particulares, exatamente como acontece na comunhão parcial de bens. Agora, direito de representação. O que isso significa dizer? Se vamos imaginar que eu sou filha do João e tenho um filho chamado Noah. Antes do João falecer, eu faleço. Nesse caso, quando o João falecer, o meu filho Noah vai ser chamado para receber em meu lugar. Isso se chama de direito de representação. Quando um descendente, um filho, é chamado para receber no lugar de um pai ou de uma mãe
falecidos. Deserdação. Na deserdação, é possível tirar um herdeiro necessário da partilha, mas é um caso extremamente excepcional e deve seguir rigorosamente o que determina a legislação, mais precisamente o artigo 1961 do nosso Código Civil. E as causas mais comuns de deserdação incluem ofensa física ao ascendente ou descendente, injúria grave, relação com crimes contra a honra ou a vida do autor da herança. Nós temos um vídeo aqui no YouTube que explica tudo sobre deserdação. Eu vou deixar o link aqui no final para vocês assistirem. E por fim, nós temos a possibilidade da renúncia à herança. Um herdeiro necessário, ele pode renunciar à herança, desde que faça isso de modo expresso, ou seja, manifeste sua vontade por escrito, seja por escritura pública ou dentro do processo judicial de abertura do inventário. Quando um herdeiro necessário ele renuncia à herança, a parte dele vai ser distribuída entre os demais herdeiros da mesma ordem hereditária. Isso significa dizer que se, por exemplo, eu renunciar à herança, os meus irmãos é que ficarão com ela. A minha herança, a minha parte da herança não vai para todos os herdeiros, vai para os mesmos herdeiros da minha ordem, ou seja, para os meus irmãos. E quem renuncia à herança é como se a pessoa nunca tivesse existido, tá? Então, via de regra, a gente não tem direito de representação na herança. Se eu renunciar, meu filho não vai ser chamado para herdar no meu lugar, a não ser que não existam outros herdeiros ou os outros também façam a renúncia. Certo, pessoal? Então, o que é importante ter em mente? Uma pessoa que tem herdeiros necessários, que são ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, não pode dispor em testamento nem doar mais do que 50% do seu patrimônio sob pena de nulidade dos atos. Lembrando também que os herdeiros necessários, eles têm uma ordem de vocação hereditária. Começamos pelos descendentes, temos os ascendentes e, por fim, o cônjuge ou companheiro. O cônjuge ou companheiro, ele vai herdar em conformidade com o regime de bens. E é possível deserdar um herdeiro necessário desde que cumpridas as exigências legais. E sobre isso eu vou deixar o link do vídeo na qual eu falo sobre deserdação. Assistam lá.